combati o bom combate, completei a corrida, completei a carreira, guardei a fé. Nós ontem falamos a respeito da segunda viagem missionária de Paulo, né? Que ela tem como objetivo levar e ver como estavam as coisas nas igrejas das quais ele teria apresentado o evangelho na sua primeira viagem missionária. O que aconteceu? Você se lembra que nessa segunda viagem, Paulo encontrou com duas pessoas que o acompanharam nessa viagem. A primeira pessoa que o acompanhou foi um cara chamado Silas, né? Que foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para garantir que aquilo que estava na carta do primeiro concílio da igreja, do concílio de Jerusalém, fosse passado adiante. E ele já tinha completado a sua missão em Antioquia e retornou o seu parceiro, que era Judas. Ele resolveu ficar e a partir dali acompanhou Paulo nessa viagem. Timóteo, né, um jovem da cidade de Listra, foi encontrado depois que Paulo teria se desentendido com Barnabé e se dividiram e partiram para uma viagem alternativa por um outro caminho pelo qual eles ainda não tinham percorrido. O que aconteceu? Nesse caminho, eles chegaram, guiados pelo Espírito Santo, até a província da Macedônia, onde foram conduzidos por Deus até a trajetória que se percorreu para o completar da igreja na cidade de Filipos. E vocês viram no dia de ontem toda aquela situação que aconteceu com Paulo quando ele foi preso, e foi a base da nossa mensagem de ontem. Acontece o seguinte, meu irmão: completei a carreira. O que é uma carreira? O que é uma corrida? Corrida, a gente pode pensar que se trata simplesmente do fato de andar depressa, né? Estou andando depressa até o ponto de eu começar a correr. Mas aqui, quando Paulo está falando de corrida, ele está falando exatamente de uma competição. De uma competição não diretamente vinculado a uma pessoa competir com a outra, mas sim o fato de eu ter uma trajetória a ser percorrida com regras estabelecidas para que eu faça isso e saia de um ponto até chegar até o lugar da chegada, o ponto final da minha corrida. Essa corrida, ela tem uma trajetória. Essa trajetória, ela é específica. Se eu saio dessa trajetória, eu não estou participando dessa corrida. É como se fosse uma maratona, né, de uma Olimpíada. Inclusive, você sabe onde começaram as Olimpíadas? Olha só. Qual é a cidade onde começaram as Olimpíadas? Atenas. Sabe quem é que teve lá? Sabe quem é que teve lá? Paulo. E nós vamos falar hoje sobre a passagem de Paulo pela cidade de Atenas. Acontece o seguinte, meu irmão. Paulo saiu da cidade de Filipos quando? Lembra? Quem é que estava aqui ontem? Por que eles saíram da cidade de Filipos? Depois de ser preso, de ser quebrado as cadeias, as correntes terminarem, ele impedir que o carcereiro fosse morto. Quem não estava aqui ontem, né, vai ter o vídeo disponível, eu acredito, semana que vem, vai acompanhar com mais detalhes. Depois que tudo aquilo aconteceu, e Deus, através de Paulo, mostrou para aquele povo de lá como que realmente era esse combater o bom combate. Depois de desculpados com Paulo, aqueles governantes, aqueles administradores da cadeia, aqueles homens que lá mandavam, os romanos, mandaram que Paulo simplesmente saíssem da cidade. Ele e os seus discípulos saíssem da cidade. Quando eles saíram da cidade, eles passaram por algumas cidades, duas especificamente, e depois conseguiram chegar até a capital da província da Macedônia, chamada Tessalônica. Chegando em Tessalônica, Paulo, como sempre, né, procurou uma sinagoga. Nessa sinagoga, ele começou a pregar e anunciar o evangelho. Começou a apresentar e principalmente provar para aqueles judeus que estavam lá que o Messias, aqueles que os judeus esperam,
ele teria que morrer, ele teria que sofrer e depois ressuscitar. E provando isso para eles começou a dizer que esse Messias que teria que morrer, sofrer e ressuscitar, era o Cristo, o Jesus que ele estava apresentando. A princípio, você lembra que em Filipos não tinha nem 10 judeus, porque não tinha sinagoga. Mas nesse lugar já tinha muitos judeus. E o que acontece? Naturalmente, se pensa que é mais fácil a aceitação do Evangelho. E nós já pregamos sobre isso há pouco tempo atrás, sobre a igreja de Tessalônica. E você vai se lembrar que a grande maioria das pessoas que se converteram ao Evangelho foram pessoas que eram não judeus, que tinham sido convertidas ao judaísmo. Ou seja, não eram judeus diretamente. E algumas mulheres da alta sociedade. Essa era a igreja de Tessalônica. E você também vai se lembrar que os judeus, porque já tinham convertido alguns não judeus, viram que aqueles seus judeus que não eram judeus, que aqueles estavam mudando de religião, ficaram enciumados. E conseguiram, conversando com alguns malandros da cidade, fazer uma grande desordem e uma baderna. E colocaram nisso a culpa em Paulo e Silas e Timóteo, que estavam lá com ele. E o que aconteceu? Eles conseguiram fazer uma bagunça tão grande e procuraram Paulo para os expulsar da cidade, escorraçar e fazer tudo aquilo que eles faziam muito bem, inclusive fizeram com Jesus. E não encontraram Paulo, mas encontraram aquele homem, Jazão, Jazão, que deu cobertura para Paulo na sua casa. E assim pegaram ele, o prenderam e judiaram dele. O que aconteceu? Paulo saiu daquela cidade logo depois que Jazão pagou o preço que precisava ser pago para sair da cidade, da cadeia onde ele tinha sido preso. Quando ele saiu da cidade, ele chegou a uma cidade chamada Bereia. Nessa cidade, como o próprio Lucas vem descrevendo em Atos dos Apóstolos, ele fala que o povo era muito mais educado e recebia com muita atenção e admiração a palavra de Deus. E ele apresentando aquela palavra, a igreja ia crescendo. O que aconteceu? Era uma cidade vizinha, como daqui a São Jerônimo. Os judeus que estavam aqui descobriram o que estava acontecendo lá, foram até lá e tentaram expulsar Paulo mais uma vez da cidade. E de fato, aqueles que eram cristãos que estavam se convertendo na cidade de Bereia, levaram Paulo até o litoral, onde colocaram ele num barco e aqueles que o protegiam fizeram uma longa viagem com ele, levando ele até a cidade de Atenas. Paulo, chegando em Atenas, ele mandou recado por aqueles que os levaram até lá. Aqueles caras levaram ele de barco, porque não tinha avião, e disse o seguinte: vou esperar Silas e Timóteo aqui em Atenas. Quando vocês chegarem lá, vocês tragam eles para cá. E enquanto Paulo esperava Timóteo e Silas, que aconteceu a história que nós vamos contar hoje, em Atenas. Abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículos do 16 em diante. Meu irmão, a ideia é justamente essa, É você encaixar uma mensagem na outra. Por isso que é legal vir em todas. Atos 17, versículo 16. Pode ser? 17 e 16. Ontem foi 16 e 16. Hoje é 17 e 16. Diz o seguinte. Pode ser? Amém? Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Ou seja, ele ia para a sinagoga, terminava na sinagoga e ia para a rua. Trabalho na igreja, trabalho de evangelismo. E ia para a rua. E falavam com todos que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam
discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Irmãos, aqui acontece o seguinte, já falei isso também em outro dia, em outra mensagem. Existia em Atenas, aqueles homens que se reuniam para discutir filosofia e faziam isso nas praças públicas. Existiam alguns que eram seguidores os epicureus, que eram seguidores de um filósofo chamado Epícoro, que nome desgraçado, que ensinava que a melhor forma de viver a vida era na busca da felicidade. E buscando incessantemente a felicidade era a melhor forma de viver, superando os sofrimentos da vida. E também existiam os estoicos. Eram dois movimentos, eram duas correntes filosóficas. Os estoicos seguiam um filósofo chamado Zenão. Olha esse nome de filósofo, cara. Zenão, parece apelido do cara do boteco, Mas seguiam Zenão. Tanto é que não botaram zenóicos, botaram estoicos, não sei porquê. Mas seguiam o filósofo Zenão. Esse filósofo, ele já ensinava o seguinte: que o objetivo do ser humano era viver de acordo com a razão, não se entregar às paixões e não ser seduzido pelos sofrimentos a ponto de querer viver as paixões para sair disso. Entende que eram dois movimentos, um contrário ao outro. Uns buscavam a felicidade, outros buscavam a racionalidade e superar e dominar as paixões. Os outros era se entregar a isso de maneira de viver feliz, mas todos com o mesmo objetivo, de superar os sofrimentos da vida. O que aconteceu? Eles encararam e olharam para aqueles homens humildes ali e com palavras simples, falando a respeito de um tal Jesus e uma tal ressurreição. Só que ressurreição, na palavra grega, é um substantivo feminino que se fala assim, anastasis. Então eles falavam de um Jesus e de uma anastasis. Para eles, Anastácia, ou seja, o nome de uma outra deusa. Então eles estavam falando de deuses que eram estrangeiros, deuses que eles não conheciam. Pegaram aqueles dois e lá na Grécia, você sabe, eles têm muitos e muitos deuses. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar. E eles, preocupados em não conhecer aqueles deuses, levaram eles, aliás, só Paulo estava lá, levaram Paulo para a Câmara Municipal a fim de conhecer, de tomar conhecimento daquilo que eles estavam falando. E continua. Gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. E todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando para vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos pelos seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo eles ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele.
E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em uma outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a eles. Entre essas pessoas, Dionísio, que era membro da Câmara, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Amém? Quem já conhecia essa história? Você já conhecia, né? Eu acho que todo mundo, né, em algum momento, já ouviu essa história. Irmão, quero te convidar a refletir comigo no seguinte. Se quando a gente falou ontem de combater o bom combate, nós estávamos falando a respeito de quê? Quem é que pode me lembrar? De Sexta-feira Santa, queria dizer, sacrifício. Que o bom combate, na verdade, não era a força que nós temos que é capaz de derrotar o nosso inimigo, mas sim a força que nós temos que fazer contra nós mesmos para sacrificarmos a nossa carne para que alguém seja salvo. Que essa é a força, esse é o bom combate a ser combatido. Esse é o significado da sexta-feira, ou seja, da morte e do sacrifício de Cristo. Se na sexta-feira nós falamos sobre combater o bom combate, hoje que nós estamos falando sobre completar a carreira, eu quero falar com você que essa carreira, Paulo vai falar em diversos momentos, eu não sei, ele ficou um bom tempo em Atenas esperando, sabe, porque era um percurso bem longo, né, e era por mar, então era um percurso bem longo, ele ficou um bom tempo esperando que eles voltassem, presta atenção aqui em mim, irmão, que eles voltassem e que eles retornassem com Timóteo e Silas. E aconteceu o seguinte, cara, ele ficou perambulando pela cidade de Atenas. Você sabe, assim como eu, que em Atenas, naquela época já aconteciam muitas atividades esportivas. E Paulo, ele tem a característica de usar essas atividades esportivas como exemplo. E o grande exemplo da corrida sempre foi o chegar ao final e ganhar a coroa da vitória. E a gente fica às vezes olhando para esse negócio de coroa e parece de rei. Não, a coroa da vitória era aquela coroa de louro, né? Famosa, é da Grécia, né? Sabe? Me lembro uma vez, há 200 anos atrás, que eu tinha uma gincana aí, tinha essa gincana que tem ainda, né? E era sobre a Grécia, e todo mundo fazia umas coroas de folhas, né? Se lembra? Você que já viu o desenho do Pica-Pau, desenho, sabe? Sempre que aparece um grego, tá com aquela coroa que vai até aqui assim, com umas folhinhas, né? E com aquele lençol enrolado e aquela sandália de tiras, né? Essa é a figuração dos gregos, sempre, não é? Até dos deuses, tu olha, sempre tem aquela folhinha atrás da orelha. Não é uma folha de arruda, né? Para aqueles que são mais, né? Não, aquilo representa a coroa da vitória. Por que essa coroa da vitória que Paulo fala é uma coroa da vitória que dura para sempre? Porque como as competições iam sendo refeitas, aquela coroa durava por um certo tempo, porque uma outra pessoa ia competir e ia ganhar uma nova coroa. Pois Paulo está falando de nós, na trajetória do caminho que é Cristo, entendermos sim, que nessa corrida nós tenhamos uma transformação completa, que só se finda no dia em que vamos encontrar a Cristo e receberemos sim a nossa coroa da vitória, que é a salvação de estar nele depois de uma transformação completa. Você entende isso? Você já ouviu isso?
depois de uma transformação completa, eu vou receber aquela coroa que não acaba mais, que dura para a vida eterna. Ou seja, existe algo que me motiva a continuar nessa vida. Se eu entendi ontem que eu devo viver uma vida sacrificial, mas não pelo fato de que eu preciso me martirizar. Não, porque para entender e para chegar na fé em Cristo, eu preciso abrir mão da minha própria vontade e me sujeitar à vontade dele. Assim como o próprio Filho veio e morreu por nós, eu pergunto para você, por que Jesus passou 3 dias morto? Por quê? Já perguntei isso para vocês. Não é só porque Deus quis, né? Por quê? Pensa comigo. Jesus está na cruz. Nem precisava ser cruz, mas está lá na cruz. Sexta-feira. Nem precisava ser sexta. Podia ser sábado, de noitezinha. Não, podia ser domingo de manhã. Morreu na cruz. Pregaram ele lá. Pá, pá, pum. Taca-lhe a lança nele. Morreu. Pum. O céu escureceu. Começou a chover, que nem você viu no filme Paixão de Cristo, né? Veio aquele terremoto, tremeu a terra, partiu a tábua do sacrifício, o véu do templo, que tinha 12 centímetros, cara. Era um feltro pesado, não pensa que era um paninho. Sabe o que é 12 centímetros de espessura? Era o véu que se rompeu, não era um vento que ia rasgar, né? Já estudamos isso, já falamos no culto. Então assim, se rompeu aquilo lá, bom, aconteceu aquilo tudo, morreu o Filho de Deus, todo mundo, morreu o Filho, matamos o Filho de Deus mesmo. 3 segundos depois ele, pensaram que conseguiram, né? Estou vivo, sai, tcharam! Não ia funcionar do mesmo jeito. Tinha mais gente vendo ainda, cara. Os discípulos tinham fugido, né? Não iam presenciar. Só estava João, né? Maria ali e tudo, mas... Por que não foi assim, cara? Se eu escrevesse o roteiro, não ia deixar todo mundo sofrendo naquela aflição 3 dias. Por que sofreram 3 dias? Porque não existe fé sem espera. Não existe fé sem espera. E espera com fé vira esperança. Ele passou 3 dias para todo mundo ficar apavorado. Não, para que a gente entendesse que se ele disse que algo ia acontecer, a gente tinha que esperar, confiando nele. E eu quero falar hoje com vocês a respeito dessa corrida, e corrida de esperança. Eu quero te perguntar, pensa comigo, lembra, deu tudo errado para Paulo chegar até a cidade de Filipos. Continuou dando errado para ele chegar até Atenas. Mas nisso que deu errado, na verdade deu certo, porque a ideia de Paulo era ir pela cidade, lá, né, na cidade de Barnabé, que era, como é que era o nome daquela cidade mesmo? Chipre. Era para ir por outro percurso, andar por outros lugares. Mas não conseguiram fazer assim. Ele teve que ir por um outro caminho muito mais longo e sendo expulso de cidade em cidade, chegar aonde tinha que chegar. E lá ele fazia o que precisava ser feito. Irmão, quando Paulo chegou até a cidade de Atenas, ele olhou para aquele monte de ídolos lá. Presta atenção. Ele olhou para aquele monte de ídolos lá. Ele caminhou pela cidade. Ele viu a cultura da cidade. Pensa comigo numa coisa. Eu estou andando por uma cidade. Eu chego lá. Um templo da deusa não sei o quê. Olho para o outro lado. Uma estátua do deus não sei o que mais. Olho para o outro lado. Passa o grande templo da deusa não sei o que mais. E ele olha para aquilo tudo. E ainda chega na praça. E vê uns caras filosofando. Pensando que é com filosofia que se resolve as mazelas da própria vida. Olha que maluquice. Olha que complexo. Olha que normal. É tanto
tanto templo, é tanta fé, é tanta filosofia, é tanto método, é tanto sistema para resolver o que só tem um jeito de resolver. Paulo ia para a sinagoga e pregava. Ele não conseguia resistir e ia para onde? Ia para o meio da praça, onde estavam os filósofos lá batendo, né, jogando papo para o ar, fazendo referências a respeito desse, daquele, mas as coisas são assim, não são assim porque são desse jeito, ou são daquele outro porque são do outro jeito. Mas ele chega lá e apresenta o Filho de Deus, Jesus Cristo, e a ressurreição. Eles pensam que a ressurreição é uma deusa, de tanto que Paulo fala sobre a ressurreição. Por que a ressurreição é tão importante? Por que, meu irmão? Por que é tão importante? Se Jesus tivesse morrido e pronto, qual seria a nossa esperança? A nossa esperança é encontrar um Deus que é vivo. A nossa esperança é que chegue o dia e a gente ressuscite também. A nossa esperança é que a vida não se resume a essa vida que a gente vive aqui. A nossa esperança é que a nossa fé em Cristo vai nos levar a ser transformados em alguém. Ah, sim, esse cara que vai conseguir, pela misericórdia de Deus que nos transforma, alcançar a possibilidade de viver eternamente com Deus. Você entende que eles tinham para a vida deles um sistema para superar o sofrimento. E eles tinham deuses, muitos deuses, capazes de... Como é que eu vou te dizer? Que eles poderiam adorar para compensar as suas falhas. E assim não vir com a sua mão terrível sobre eles. Porque a ideia, pensa comigo, eles tinham um lugar onde não tinha estátua, escrito embaixo, ao Deus desconhecido. Eu sempre figurei, né, na minha imaginação maluca, esse lugar onde Paulo andava como uma praça. Onde é que eu fui que era assim? Será que é Gramado? Acho que é em Gramado ou Canela. Tem numa igreja católica um lugar que tem um monte de santo, assim, todos eles quase. É Gramado, né? Que tu anda assim, tem um monte, são grandão, tamanho de gente normal, né? E aí tu vai andando assim, tem o São não sei o que, o São não sei o que, a Santa não sei o que mais, sabe? São todos ali, um do lado do outro. Eu sempre me lembro desse lugar. Estou vendo Paulo andando por lá, né? E aquele monte de oferenda, aquele monte de coisa para todos os deuses. Mas eu sempre pensava que tem um Deus desconhecido, que tinha lá um templo, um altar, escrito o nome dele, mas, tipo assim, o dia que nós descobrir quem ele é, a gente começa a adorar ele. Não! Eles já adoravam aquele que eles não sabiam qual era. Por quê? Porque eles tinham medo de falhar com algum Deus, porque eles tinham medo dos deuses. E se falhassem com algum que eles não conheciam, talvez esse Deus ia pesar a mão sobre eles por causa das suas falhas. Porque essa relação de troca, eu adoro para que eu não seja punido, acontece em todas as religiões. Inclusive no neopentecostalismo maluco que se vê na televisão hoje em dia. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, ele não é assim. E quando Paulo vê e fala a respeito de Cristo, a respeito de Deus, aquilo é tão maluco para eles que eu não conheço nem esse Jesus, nem essa tal de ressurreição, e isso que vocês estão falando é muito esquisito. Não sei o que é. Isso é muito estranho. Como assim? Graça? Como assim? Amor? Nós é que devemos amar a Deus, os deuses não nos amam. Porque a gente fala tanto de um Deus que ama, que se esquece que esses deuses aí, que são cruéis, eles não amam. E aquela história começa a soar tão estranha, que aquele povo, que tem tantos deuses, não coloca nesses deuses a esperança. Mas eles se rendem à filosofia e métodos de concepção da vida. E eles se confundem entre aquelas duas situações, entre a busca da razão e mortificar as minhas paixões,
para que assim eu suporte o sofrimento, ou a minha entrega incessante a tudo aquilo que é prazeroso, para que assim eu suporte a vida de sofrimento. Duas correntes filosóficas, e não eram só essas duas, mas nessa situação eram os dois que estavam ali, os estoicos e os epicureus. Irmãos, Paulo olha para eles e apresenta para eles, primeiro, um Deus que fez todas as coisas. Um Deus que construiu tudo que existe. Toda a vida foi Ele que fez. E esse é o Deus que vocês não conhecem, mas já adoram. Ele diz o seguinte: vocês já adoram esse Deus, vocês não precisam fazer muita diferença. Mas esse Deus que fez tudo o que aconteceu, esse Deus, Ele se revelou na vida de um filho que veio para morrer por vocês. Olha só como a coisa acontece. Lê comigo aí. Versículo 26. Lê comigo. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso, a soberania de Deus, Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro. Ou seja, meu irmão, ele pega duas frases de dois filósofos da época, uma que tudo está em Deus, e outra que diz que todos nós somos filhos dele, para dizer o seguinte: tudo que vocês estão vendo e vocês acreditam, foi feito por Deus. Ele fez todas essas coisas para dar para vocês a possibilidade real de encontrá-lo. Então, vocês estão vendo tudo isso para que vocês possam procurá-lo e talvez encontrá-lo. Só que ele fala esse talvez porque só é uma forma de encontrá-lo. Mas antes de falar de Cristo, ele fala o seguinte: e vocês também dizem que todos são filhos. Só que ele fala que todos são filhos aqui, e usa uma frase de um outro filósofo, daí sim, um filósofo grego. Ele fala o seguinte: vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês não podem ser filhos desses deuses aí. Já que vocês são filhos, Deus deve ser semelhante a você. Vocês são filhos dele. Não pode ser um Deus feito de ouro, de pedra, porque senão vocês iam ser de ouro, de pedra, de alguma coisa assim. Não é? E aí ele chega no talvez, né? Por que talvez em conhecê-los? E ele fala assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Qual? De achar que Deus é tudo essas coisas aí. Mas agora, Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam do quê? Olha só. Se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia que vai julgar o mundo com justiça. Ai, terrorismo, Maurício, hoje. Mas por meio de um homem que Ele escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Irmãos, está aqui. Está aqui o que eu quero dizer para vocês. Está aqui o que vocês precisam entender hoje, já vai acabar a mensagem. Paulo apresentou para eles a possibilidade deles encontrarem Deus. A possibilidade deles terem um encontro com tudo aquilo que causa aflição no coração deles. Paulo pegou tudo aquilo que eles conheciam e trouxe para dentro de Cristo. Apresentou para eles a possibilidade deles viverem uma outra história. Apresentou para eles a possibilidade deles serem transformados. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim: você tem um desejo de ser transformado? Você tem algum problema aí? Pergunta assim: você tem algum problema, meu irmão? Não, eu não estou falando das tuas contas para pagar. Assim, ó, olha para ele assim, ó, fala assim, ó: você tem algum probleminha?
aqui. Você tem, né, cara? Você, né? Você tem, você está dando risada. Quando a gente tem algum probleminha, o que eu estou brincando, falando de uma coisa séria, cara. A gente tem um monte de coisa dentro de nós que precisa mudar. Você não tem condição nenhuma de chegar no céu e ser assim. Você não tem condição nenhuma de conviver com ninguém no céu assim. Tem noção? Cheio de orgulho, imagina um orgulhoso no céu. Chega lá, Deus manda a tua casinha, aquela lá. Ah, não. Ah, eu queria ser teu vizinho aqui, Deus, do lado do trono que corre a água. Mas não, essa rua de ouro está meio suja aqui, não, eu quero que seja bem brilhante. A gente não tem condição nenhuma de ser salvo assim como a gente é. Não tem. E isso é muito louco falar para ti, porque a salvação vem pela fé em Cristo, não é? E é uma graça que Deus nos deu, não é? Só que a gente tem que entender que a transformação que a gente tem e a gente vive, ela só é para que um dia a gente alcance aquilo que precisa ser alcançado. Que só é completa a obra de Deus na nossa vida no último dia. Ou seja, quando você estiver pronto, meu irmão, você vai estar já esperando, ou já na glória, depende da interpretação que você dá para o livro de Apocalipse. Mas nós aqui já vamos estar olhando para você dentro de um caixão. A hora que já estiver completa a corrida da sua vida. Paulo está se despedindo dizendo o seguinte: eu combati o bom combate? Sim. Eu completei a corrida. Eu quero dizer para você, a nossa corrida, ela é na direção do nosso alvo, que é Cristo. O nosso percurso é o nosso caminho. Quem é o caminho? Cristo. Eu vou andar nele, porque nele eu sou julgado pelo Deus desconhecido de alguns, mas o nosso caminho é para conhecer o Deus desconhecido. Só que quando eu conheço o Filho que traçou o caminho para mim, eu acreditando nele, eu tenho, e vendo o que aconteceu com ele e com todos que seguiram ele, dentro de mim eu tenho um motivo para continuar. E esse motivo para continuar com a minha fé vira esperança. O motivo pelo qual eu percorro o caminho tem que ser a esperança de que Deus, no final dos dias, Ele não vai olhar para mim, mas Ele vai olhar para a trajetória que eu fiz debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E nesse dia, por causa de Cristo, por aquilo que Ele fez por mim, eu vou alcançar a salvação. Eu vou ser santificado, eu vou ser transformado. Esse cara podre, cheio de pecado, pecador, mentiroso, tudo isso em Cristo se resolve. Mas existe um caminho a ser percorrido. Existe uma corrida. E essa corrida tem uma trajetória. Essa corrida tem regras. Eu tenho que entender que essas regras, a regra dessa corrida, ela é Cristo. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos mostrar. Só que eu quero, meu irmão, sinceramente, tudo que a gente tem é a expectativa do que Deus pode fazer. Olha para quem você é. Cara, pensa bem. Olha quem você é. Olha tudo que você já fez de bobagem. E olha só como as coisas estão melhorando. Se fosse só por tua culpa, já tinha melhorado antes. O próprio Tiago vai falar lá no capítulo 1 que tudo aquilo que é bom foi Deus quem fez. Isso para que a gente entenda. Isso não é para que a gente se sinta menos, né? Sabe, se sentir menos. Assim, tá tudo errado. Tudo que é bom Deus que fez. Então quer dizer que eu não posso fazer nada, porque eu sou um inútil. É mais ou menos isso. Só que é o seguinte, tu pensar que tu é um inútil, não quer dizer que a tua vida não vai sair do lugar.
Ela só não vai sair do lugar se tu não aproveitar que tu entende que tu é um inútil e se jogar nos pés daquele que faz tudo ser possível. Se tu parar para pensar, poxa, mas Deus não tem jeito. Esse meu problema, essa minha família, esse emprego, essa demanda, esse parente, esse não sei o que, não sei qual é a tua impossibilidade. Mas o movimento da corrida na direção de Cristo é um movimento que depende da tua esperança. Se você não consegue esperar, lembra? 3 dias, por quê? Porque eu preciso esperar. Você já teve que esperar algo por um bom tempo? Foi fácil? Não, mas quando aconteceu, não foi bom? E agora está esperando e não te lembra que quando aconteceu foi bom, vai acontecer de novo. E eu não estou te prometendo, porque na pior das hipóteses nós vamos estar com Jesus na glória. Quero te dizer, cara, acorda. Pensa. Se Deus foi bom antes, Ele não mudou, Ele não é que nem nós que muda conforme o dia está chovendo, eu vou na igreja. Não. Ele tem compromisso contigo. E Ele tem amor por ti. E essa tem que ser a nossa esperança. Sabe o que aconteceu? Paulo estava nesse momento lá junto com Timóteo. Aliás, estava sem o Timóteo, sem o Silas. E ele passou por toda essa circunstância e trouxe para algumas pessoas. Foi para bem poucas, eu imagino. Tanto que ele relacionou 2, 3 nomes ali. E eu imagino que aquele povo lá, eles não estavam por Cristo. Mas aquilo estava incomodando Paulo. E ele apresentou para eles uma possibilidade de ter esperança. E alguns resolveram seguir. Tanto é que depois dessa situação de Atenas aqui, Paulo passou por lá mais uma vez, mas nem mesmo o nome de Atenas aparece na terceira viagem missionária. Mas essa história foi contada. E ela foi contada para Lucas, que escreveu, e para Timóteo também, quando eles se encontraram lá em Atenas. Porque em algum momento eles chegaram lá. Paulo, no final da sua trajetória, ele estava possivelmente saindo dos seus 2 anos de prisão em Roma, bem no final da sua carreira. Carreira mesmo. Bem no final da sua carreira. Ele escreve uma carta para Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo. E essa é uma carta pastoral, uma carta doutrinária, uma carta que dá direções para quase todas as circunstâncias dentro da igreja. Timóteo nesse momento estava em Éfeso. E Paulo, conhecendo muito bem Timóteo, e você lembra que aqui nós estamos no início da jornada de Paulo com Timóteo. Ele, conhecendo muito bem Timóteo, ele escreve na sua carta, a primeira carta, em 1 Timóteo 5, 6, eu vou pedir para você abrir, para nós encerrarmos. Timóteo 5, 6, aliás, 6, 11, perdão. 1 Timóteo 6, 11. Diz assim, posso ler? Está procurando? 1049 na Bíblia da Igreja. Paulo está falando ali a respeito de problemas com falsos profetas e também com aqueles que se vislumbram com o dinheiro, né? Inclusive, logo antes ali, ele fala aquela frase que você conhece, né? Pois o amor de dinheiro é fonte de todos os males, né? E ele fala assim no versículo 11: Mas você, homem de Deus, Paulo falando para Timóteo, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Você lembra que Timóteo era reconhecido
naquela cidade onde ele morava, em Listra, e por isso ele foi apresentado para Paulo para segui-lo. Ele tinha um bom testemunho. Versículo 13. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé na frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia que o Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela, ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A Ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Irmão, assim como você deu o seu belo testemunho, assim como Jesus Cristo deu o seu belo testemunho diante de Pôncio Pilatos. Qual foi o testemunho de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Você lembra? Você lembra? Pôncio Pilatos achava que Jesus era criminoso? Sim ou não? Pôncio Pilatos não queria mandar Jesus para a cruz, né? Ele lavou as suas mãos e deixou que o povo escolhesse, mas ele foi responsável também. Mas ele sabia que uma injustiça estava acontecendo. E sabia que se Jesus quisesse se defender, ele sairia daquela situação. Mas o belo testemunho de Cristo, foi que ele decidiu correr a corrida que lhe era imposta. Ele entendeu que ele precisava ser pregado no madeiro e morrer diante de todos aqueles. E passar 3 dias no mundo dos mortos, para que voltasse no 3º dia, no domingo de Páscoa, para trazer a redenção para todos nós, mas mais do que isso, para nos dar um exemplo de fé, da trajetória que precisávamos percorrer, da nossa corrida. E Paulo diz para Timóteo continuar assim até o último dia. Eu quero dizer para você, meu irmão, segue adiante, continua, não desista, porque Deus quer transformar a tua vida. Sabe por que Deus quer transformar a tua vida? Porque assim como Paulo estava incomodado com a bagunça que estava acontecendo lá, assim como ele se aborreceu com aquela mulher que vivia possuída por um demônio, Deus a cada dia, Ele se incomoda com a nossa vida de pecado. Arrependam-se dos seus pecados. Antigamente, Deus não se preocupava tanto com isso. Na verdade, Ele se preocupava, mas Ele saberia que aquele que viria supriria esse problema. Mas agora, aquele que não reconhecer e não percorrer esse caminho com Ele, vai ter um encontro com Ele no último dia. E será julgado através de Cristo. Cristo é a possibilidade real de perdão. Mas para aqueles que se arrependem. Quero dizer para você que não se arrependeu ainda de algo na tua vida. Há esperança, porque tudo que Deus precisa para te perdoar, Ele já fez. Que foi mandar Cristo. Mas agora, você precisa combater esse bom combate aí dentro de você. E decidir ir para essa corrida, na direção de Cristo. Se arrependendo dos seus pecados e sendo transformado. Porque aquele que começou essa boa obra na tua vida vai terminar no último dia. E há esperança para você. Só que esperança é esperar com fé. Como é que você vive tão ansioso? Sabe como? Roendo as unhas, com gastrite, nervoso, coçando os cotovelos, né? Coçando a cabeça, enlouquecendo a tua esposa, o teu esposo, a tua mãe, os teus amigos.
dizendo que confia, mas enlouquecido pelo que pode acontecer. Quero te dizer, a trajetória com Cristo é saber que mesmo indo por ali, que era onde eu queria, ou indo por aqui, que é onde eu acabei vindo, Deus ainda é comigo. Ele ainda é a esperança que eu preciso. Nele está tudo o que eu preciso para ser perdoado, transformado e chegar a encontrar com Deus no último dia. E não existe nada mais importante que isso. Se você pensa que outras coisas são importantes, além disso, te convido a ser julgado através de Cristo e viver assim. Se você não quer correr essa corrida, vai correr a sua corrida. Mas a corrida de Cristo é essa. Ter esperança é o que nos motiva. Viver é tudo que a gente tem. Você quer, meu irmão. Esse é um momento final. Você quer parar de sofrer? Se lembra que os epicureus e os estoicos, tudo que eles queriam era o quê? Parar de sofrer. Eles tinham medo que o sofrimento viesse de Deus. Aí eles acreditavam na ideia do epicureu, do Epícuro, e faziam uma salada de fruta na cabeça deles. Você talvez confie em Deus à medida que você adora Ele no culto, você faz ali, compra até a camisa da West Church. Né? Mas chega na hora de educar os teus filhos, tu fica com medo de dizer para eles que Deus é Deus e que o diabo é o diabo. Tu fica com medo de dizer para o teu filho, pode ir para a escola, filho, que Deus vai estar contigo. E fica nervoso, seguindo o filho até o final, até chegar no colégio. Fica com medo de tudo. O marido vai trabalhar, descobre que tem uma colega e fica com medo de ser traída. Porque acredita que Deus só é Deus para que Ele não faça nada de mal quando tu faz algo errado. Deus é o mesmo e a esperança é a mesma. Ele vai resolver a tua história, mas tu precisa acreditar nele e esperar a transformação que vem dele, não para os outros, para você, porque essa é a nossa corrida. Paulo era um criminoso, ele terminou sendo uma grande referência, sendo a luz refletida de Cristo, de tal forma que as pessoas seguiam ele para seguir a Cristo. Você nem sempre foi correto, e até hoje não é grande coisa, assim como eu. Mas o que Deus pode fazer na tua vida é tão grandioso quanto o que aconteceu com Paulo, com os apóstolos e com as referências que você tem na sua vida. Mas você precisa esperar com fé, andar no caminho de Cristo e ser transformado, em nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está aí perto. Tenha fé, meu irmão. E para ter fé, tem que esperar. Tem que esperar. Calma o teu coração. Fica de pé e vamos orar.